Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Versos encantadores do poeta Castro Alves, não é mesmo? E eles combinam muito com uma das frases mais marcantes do emérito codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre. Esta é a lei. Pois é, nascemos, vivemos e morremos. E com isso, quanto gozo a vida nos reserva. Quantas alegrias, quantos prazeres, quantas realizações. Ou por outro lado, quantas oportunidades precisamos para corrigir as coisas? Quantas pessoas posso ajudar durante minha jornada na Terra? Em quanto tempo poderemos atingir a perfeição tão almejada por nós e ensinada por Jesus? Para responder a essas dúvidas, temos a reencarnação versus ressurreição. Reencarnação, a beleza das novas oportunidades sem lembranças pretéritas e angustiosos arrependimentos conscientes. Ressurreição, palavra sagrada exemplificada por Jesus e admitida como a salvação por tantas religiões e tantas pessoas. Qual a diferença entre ambas e o que elas representam em sua essência? Nesta semana, recebemos uma carta de uma irmã querida que nos trouxe dúvidas sobre, segundo ela mesma, um tema muito importante, mas também muito polêmico, especialmente entre aqueles que ainda não optaram por adotar uma linha religiosa. Afinal, bem sabemos que grande parte das religiões repudia a ideia das vidas sucessivas. Então hoje, guiaremos nosso ouvinte, você, pelas revelações acerca da reencarnação, segundo a visão da doutrina espírita. Esperamos que todos possam, após os esclarecimentos de hoje, compreenderem os mistérios que a doutrina das vidas sucessivas e a magnitude de sua proposta nos reserva. Fique conosco. Grande abraço. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu moro em Montes Claros, sou espírita há muitos anos e sou juíza de direito aqui nesta cidade. Eu sou apaixonada pela doutrina espírita e entendo por que esta paixão. E dou a resposta. É porque ela mudou os rumos da minha vida. E para melhor. Hoje estou dando continuidade a um projeto que foi sonhado por mim durante muito tempo, que é exatamente de prestar esclarecimentos às pessoas que me procuram e muitas vezes, por diversas circunstâncias, não é possível dizer para elas o que elas estão necessitando, né, das respostas que elas estão necessitando. Porque muitas vezes são questões complexas, muitas vezes a falta de tempo, e às vezes a gente não dá conta mesmo de responder. Então, eu decidi fazer um podcast onde a gente daria essas respostas, sim, a dúvidas que as pessoas nos apresentassem, através de convidados, né? Esses convidados aptos, convidados que são também espíritas, todos eles, e que, de alguma maneira, são personalidades adequadas para responder a todas essas questões. Cartas de Luz, é o nome do podcast, foi imaginado em homenagem a duas figuras exponenciais do espiritismo. A primeira, Allan Kardec, e a segunda, a Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Então, com essas breves explanações, é que, com muita alegria, hoje eu estou recebendo aqui como meu convidado o querido amigo Cláudio Medeiros. Eu quero, antes
de qualquer coisa, dizer que Cláudio independentemente da apresentação que ele fizer, Cláudio é autoridade reconhecida tanto em Montes Claros como fora de Montes Claros e inclusive em outros países, como um grande divulgador, um grande orador espírita. Ele tem feito um trabalho de destaque realmente na seara espírita, como também tem feito esse trabalho na seara da saúde. Então, nós estamos felizes por receber Cláudio aqui. Cláudio, muito obrigada por você ter confiado em mim, ter confiado nesse projeto. Muito obrigada. E antes mesmo de você fazer a sua apresentação, é do nosso feitio espírita pedir a Jesus que nos abençoe, né, que proteja esse trabalho, que proteja os nossos convidados e hoje especialmente a Cláudio, e que nos dê tranquilidade, paz, que nos ajude a semear as sementes do seu Evangelho. Então, para começar, vamos elevar os nossos pensamentos, sentimentos, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe neste trabalho, que abençoe a todos os envolvidos e de modo especial a Cláudio, que hoje faz esse carinho de comparecer aqui para abrilhantar esse nosso projeto. Que Jesus nos ilumine, nos dê forças para continuar, nos dê paz e serenidade. Muito obrigada, Senhor. Que bom. Então, Cláudio, prazer em estar aqui com você. Obrigado, Rosana. O prazer é nosso. É uma honra fazer parte desse projeto, desse programa e, sobretudo, refletir, contribuir e pensar as questões humanas mais emergentes à luz dos princípios espíritas. Verdade. Cláudio, como eu disse anteriormente, a gente tem recebido essas questões e algumas em forma de cartas, por isso cartas, né? Porque a gente pede a pessoa para escrever, para a gente não esquecer depois de dar a resposta. Recebi, então, uma cartinha muito interessante aqui e pergunta-nos sobre um assunto que é, por demais, não para a doutrina espírita, mas para outros vieses religiosos, por demais questionado, polemizado. E então eu queria ler a carta para você. Tem umas outras questões que são abordadas e que serão feitas durante o nosso bate-papo. Mas diz a nossa amiga Fátima o seguinte: Rosana, espero que esta a encontre bem. Tenho uma dúvida a respeito de um assunto que considero muito importante, mas muito polêmico, especialmente entre aqueles que não optaram ainda por adotar uma linha religiosa. Falo da reencarnação. Sei que a doutrina espírita adota a reencarnação a exemplo de algumas outras, como as orientais. Entretanto, sou descendente de uma família católica que repudia a ideia das vidas sucessivas. Por outro lado, a minha família, como católica, adota a ressurreição. Pergunto: qual a diferença entre esses dois princípios? Gostaria que você inicialmente exemplificasse acerca da reencarnação, da ressurreição, estabelecendo essas diferenças se houver. E informo que gostaria muito de conhecer o Espiritismo um pouco mais. Muito obrigada. Então, Cláudio, lhe passo a palavra para responder essas perguntas iniciais, para a gente continuar conversando. Que ótimo, Fátima, muito obrigado pela participação sua no programa, de nos trazer essa questão. A resposta não é uma resposta muito simples, porque
tanto a reencarnação quanto a ressurreição fazem parte das tradições históricas de diferentes povos em diferentes momentos da nossa história. Então, a reencarnação e a ressurreição, em algumas sociedades, tem o mesmo sentido, que é o sentido do renascimento. Mas a ressurreição traz, principalmente em Israel, a época de Jesus e durante aquele período, antes e depois, traz também a ideia de ressurgimento ou de restabelecimento, que é aquela visão histórica que normalmente as tradições religiosas colocam do voltar à vida, né? do ressurgir dos mortos. Mas também a gente vai encontrar algumas definições que se aproximam muito da ideia do renascer ou do nascer de novo, que é o sentido da reencarnação. Então a gente pode, para começar, entender que a gente pode identificar em alguns registros históricos reencarnação e ressurreição sendo adotados como mesma experiência, mas também a gente tem registros históricos, definições que colocam essas duas possibilidades, digamos assim, ou essas duas ideias, esses dois conceitos, esses dois princípios ou dogmas como diferentes e antagônicos. Na visão mais tradicional, reencarnação é renascer, nascer de novo, e ressurreição, segundo principalmente a tradição mais conhecida de Israel, é voltar à vida, ressurgir à vida, dentro de uma mesma existência. Ou a ressurreição também, no sentido da ressurreição dos mortos, que é do reviver na plenitude. Ok, então, esclarecendo ou alargando um pouco mais, o que seria então especificamente a reencarnação? A reencarnação é um conhecimento, vamos falar assim, de um elemento da vida que perpassa todas as civilizações, umas mais, outras menos. E também, sobretudo, que está presente um conhecimento, uma experiência que está presente na experiência humana desde os tempos mais remotos. Reencarnação, hoje, atualmente, principalmente, é objeto de pesquisa, é objeto de estudo como um fenômeno da vida. Da mesma maneira que a morte, da mesma maneira que outros fenômenos da vida, né? Inclusive, é importante a gente dizer, né? A ciência, ela não deveria se transformar no antagonismo do conhecimento religioso. Esses conhecimentos, o científico, o filosófico, o religioso, eles devem ser integrados, eles devem caminhar juntos, né? A tradição religiosa é muito mais velha, muito mais antiga que a tradição científica. Mas a presença da tradição científica não invalida o conhecimento religioso, nem o conhecimento filosófico, muito menos o conhecimento tradicional dos povos, da cultura, etc. Onde que eu quero chegar sobre isso? Eu quero chegar no ponto de que, se a gente tem um conceito tradicional de que ressurreição é voltar à vida depois do fenômeno da morte, por exemplo, alguém morreu, a experiência de Lázaro e outros casos que a gente vai encontrar na Bíblia, a gente deve perguntar assim, mas do ponto de vista científico, isso é possível? Alguém morrer e voltar a viver, né? É possível? Se é possível, a gente pode considerar que a ciência valida um conhecimento de uma outra área. Mas se não é possível, a gente tem que pensar também em abrir outras possibilidades. Por isso que, independente da
da religião que a gente professa, se é catolicismo, se é espiritismo, se é protestantismo ou outras, né? Nós temos uma infinidade de escolas religiosas e tradições religiosas no mundo. Independente delas, a gente deve manter a disposição íntima de estarmos abertos. Então é muito interessante quando Fátima diz, mas eu quero estudar, eu quero conhecer. Você pode estudar sobre a reencarnação mantendo sua tradição católica, né? Sem aquela ideia do separativismo, sem aquela ideia da radicalização ou do dogma sem resposta. O ser humano, ele evolui, e ele evolui no pensamento. Então, exatamente, investigar, ter a mente curiosa e buscar entender isso, como, por exemplo, a ciência está fazendo, no sentido de validar ou não a tese da reencarnação. A ciência hoje, a ciência enquanto instituição, ela não validou a reencarnação. Mas existem muitos estudos científicos que nada têm a ver, por exemplo, com o espiritismo ou com outras tradições religiosas, que pesquisam, que investigam se de fato este fenômeno, este conhecimento, faz parte das leis da vida, né? É bom a gente concluir esse raciocínio lembrando que na história da humanidade nós já tivemos muitas situações em que o conhecimento tradicional negava, considerava um absurdo, junto com ele toda uma comunidade, toda uma sociedade, né? E depois aquilo mudou. Só a título de exemplo, exatamente, a tese de Galileu Galilei, né? Quanto custou para ele, e contra todas as estruturas, dizendo o oposto, o contrário. E, no entanto, depois, hoje, atualmente, qualquer criança sabe que ele estava certíssimo, né? Então, esses casos nos convida a nos distanciarmos da ortodoxia, do dogma, da discussão apaixonada, né? E ampliarmos as nossas curiosidades, a nossa investigação e, sobretudo, adotarmos uma postura de mente aberta para poder entender esses fenômenos que são da vida. Cláudio, a gente, né, nessa curiosidade, nesses estudos, nessas pesquisas, né, a gente vive sempre buscando as matérias espíritas, né, e sempre a gente se depara, e hoje com a internet, né, com essas questões todas, a gente vê que realmente ficou mais fácil para as pessoas, né, assistirem, tomarem decisões, às vezes, né, sobre determinados assuntos, por exemplo, a reencarnação. Recentemente, aliás, nem tão recentemente, há uns 2 ou 3 anos aqui atrás, eu estava assistindo a um vídeo muito interessante que falava sobre um garoto, né, com 5 anos, né, um garoto normal, nasceu muito esperado, etc., muito aguardado pelos pais, e um menino muito inteligente e tal, mas quando chegou aos 5 anos de idade, ele começou a manifestar reações muito estranhas, e aquilo foi evoluindo, e ele sempre falava como se ele estivesse vivenciando uma situação de conflito. Até que ele se abriu, quando ele pôde se expressar, né, que ele participou da Segunda Guerra Mundial. Ele, então, conta a história dele, ele mesmo vai contando para os pais, naquelas conversas, naturalmente com assistência técnica, né, com assistência profissional. Então, ele conta que ele era aviador, né, e que teve o avião abatido, né, pelos aliados, e ele então morreu naquela oportunidade. E ele conta aquela trajetória toda até chegar naquele momento, e ele então se revela, e eles começaram a desconfiar dessa questão dele, porque ele só desenhava aviões, ele só queria saber de aviões, o assunto dele era aviões. Então havia alguma coisa. Como que o menino, naquela idade,
né? Aviões de toda forma, de todo jeito, alguns em chamas, outros no aeroporto. Então, assim, aquilo despertou nos pais aquela curiosidade. E eles tiveram a paciência, né, com aquela criança de entender aquele fenômeno. Posteriormente, o casal escreveu um livro, inclusive, sobre essa história. Não sei se você... Sei qual que é, muito bom. É, muito bom. Então, assim, a gente fica pensando, né? Uma criança naquela idade, ela mesmo vai falando para os pais, vai se revelando, né? Outra criança fala com a mãe, você não é minha mãe, né? Olha, você é minha irmã. Ou então, olha, não, eu não sou dessa família, essa família não é minha família. Crianças ainda, para não dizer os outros casos que a gente ouve, sabe, né? Até mesmo próxima, às vezes, da gente. Então, Cláudio, isso nos dá, assim, uma ideia, eu acho que até não é exata, mas nos dá uma ideia de quê? De vidas sucessivas, né? De reencarnação. Você concorda? Você acha que é por aí? Olha, Rosana, primeiro, essa colocação, esse exemplo que você traz e toda essa questão abre para a gente um leque de muitas possibilidades. Primeiro, vale a gente destacar que dentro das pesquisas que estão sendo desenvolvidas ou que foram desenvolvidas em busca de evidências sobre a reencarnação, existe um trabalho que eu não sei hoje se foi interrompido ou não, porque o pesquisador já morreu, que é o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, né? Como eu já disse na primeira questão, são trabalhos que não estão ligados a questões religiosas. E o Dr. Ian Stevenson, dentro do desenho metodológico que ele estabeleceu com seus pesquisadores, ele era um psiquiatra, ele estabeleceu que seria interessante sempre entrevistar crianças nessa faixa etária. Por que crianças nessa faixa etária com lembranças espontâneas? Exatamente o caso que você citou. Porque normalmente as crianças nessa faixa etária, 5, 6, 7, 8 anos, elas estão ainda em processos de aculturamento. Então elas são mais livres em termos culturais, em termos de educação, para manifestar aquilo que elas sentem. O Dr. Ian Stevenson entrevistava crianças, principalmente, que tinham lembranças naturais, como esse caso que se transformou nessa obra belíssima dessa criança, que lembrava com clareza de detalhes as suas experiências, né? E outro aspecto curioso da metodologia da pesquisa dele é que ele entrevistava crianças que tinham lembranças de experiências que podiam ser comprovadas por documentos históricos. Então a pessoa lembrava assim: eu vivi em tal época, em tal lugar, assim, assim, meu pai era fulano, minha mãe era fulana, eu tive isso, tive aquilo, morri daquilo. Ele registrava, viajava para esses locais e pesquisava nos assentamentos, nos registros civis, chegando a, em alguns casos, localizar inclusive a sepultura, conhecer ainda membros da família remanescente daquela criança, que confirmava a história a partir de um método que mantinha o controle, o sigilo, para não haver influência, né? Então isso é um tipo de estudo que, independente da nossa questão religiosa, evidencia, na opinião nossa, com muita robustez, a realidade da reencarnação em nossas vidas. Por isso que eu gosto sempre de falar assim para as famílias: fique atento às crianças prodígio, porque você também falou delas, né? Hoje na internet a gente vê meninos de 3 anos, 4 anos, nossa, pianistas, adolescentes de 12 anos que desenvolvem partituras que deixam em estado de perplexidade qualquer profissional que demorou anos para se formar naquela prática, naquela técnica, né? Não apenas
principalmente nas artes, chama atenção muito nas artes. Mas eu vejo, por exemplo, um menininho, eu acompanho um menininho, não sei falar o nome dele no Instagram, que é dessa idade e é um mecânico. É um menino assim, ele nos vídeos o pai grava, ele desmonta caminhão, fala caminhão. Onde que esse menino aprendeu isso? Né? Aqueles que têm facilidades imensas, eu me lembro na terra natal do meu pai, havia um rapaz que era considerado um louco, andava pela rua, né? Quem é de lá, na cidade de São Francisco, vai lembrar. E ele falava pelo menos 4 ou 5 idiomas fluentemente. Nunca foi na escola. Onde que ele aprendeu isso? Eu conheci. Onde que ele aprendeu Onde isso? que aprendeu? Onde que ele aprendeu isso? Da mesma maneira, não apenas essas capacidades, mas também os traumas, né? As questões mais profundas psicológicas, que se a gente procurar na experiência atual, a gente não vai encontrar as causas. Então são pistas robustas de que há uma realidade antes. Exatamente. Por isso que é importante também a gente destacar que a reencarnação anda de braços dados com um outro princípio, uma outra realidade, que é a imortalidade da alma. Eu ia falar isso. Nós não ia te perguntar isso. Nós não podemos pensar a reencarnação sem pensar na imortalidade da alma. E pensar na imortalidade da alma significa pensar que não surgimos no momento da concepção. A consciência existia antes, a alma existia antes, né? Aí já é também um princípio espírita. A alma existia antes e ela temporariamente mergulha na experiência da terra, da carne, com o propósito de progredir, com o propósito de desenvolver, né? E ela deixa essa experiência, levando tudo aquilo que ela viveu. E depois ela volta. E assim sucessivamente. Cláudio, seria possível, na hipótese da reencarnação, como, digamos assim, o Espiritismo vê, né, a questão da reencarnação, se haveria possibilidade do ser reencarnar em animais? Também é uma questão muito interessante. Dentro de algumas escolas orientais, o retorno da alma em corpos de animais foi uma realidade ou é uma realidade. Alguns creem que isso é possível, né? Do ponto de vista do pensamento espírita, isso não é possível, né? A alma humana, ela, quando alcança o estágio, quando o princípio inteligente alcança o estágio de evolução do homem, da alma humana, né, do espírito humano, e aí talvez fique até pelo tempo que a gente tem um pouco confuso de entender isso, mas na tese espírita, dentro do princípio espírita, ou dentro dos ensinamentos dos espíritos, que estão registrados no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é o primeiro livro da obra espírita, que é um compêndio de filosofia que trata todas essas questões numa dinâmica de pergunta e resposta. A gente aprende com os espíritos superiores que o princípio inteligente criado por Deus, né, que é o princípio inteligente, ele passa por estágios evolutivos em diferentes reinos, até alcançar, no topo da evolução deste momento, a condição de espírito humano. E vai seguir evoluindo. A condição de espírito humano não é o fim da linha do processo evolutivo, né? Então, essa alma, quando alcança esse estágio, ela não retroage. Então, ela não volta a ser princípio inteligente mais primitivo, que é o que a gente considera os animais. Os animais têm alma, os animais têm princípio inteligente, né? Vamos usar uma expressão entre aspas, uma alma rudimentar. É um princípio inteligente que na escala evolutiva
num evolucionismo espiritual, um dia aquele princípio inteligente vai se transformar numa alma humana. E ela não volta. Então, se ela não volta, ela não retroage, o homem não reencarna em um corpo de animal. O homem reencarna num corpo de homem. E dali em diante ele segue a evolução. Exatamente. Aí prossegue, né, aquela escala que Kardec fala, né, até chegar à angelitude. Até chegar na perfeição. Ou na perfeição. Ou na angelitude. Do homem, né? Exatamente. Exatamente. Então, é muito bonita a ideia da reencarnação. E, sobretudo, consoladora. Consoladora, isso é que eu ia dizer. Por quê? Porque muitas vezes você sabe, né, que aquele é o momento de dificuldade, né? Muitas vezes a gente não entende por que um ser nasce, por exemplo, né, com diversas dificuldades físicas, vamos dizer físicas, né? E a gente pensa, a família toda, entre aspas, é normal, né? Tem um corpo normal. E aquele ser que não fez nada aparentemente, que não deve nada a ninguém, que acabou de nascer, né? Ele então nasce com algumas dificuldades muito sérias. Né? Quantas a gente vê, você que é da área da saúde aí, exatamente, sabe muito bem, né, nos dizer sobre isso. Mas, então, seria injustiça de Deus? Essa pessoa seria condenada a ter apenas aquela existência, né, tão mesquinha, digamos, né, tão difícil? Ou ela teria essa consolação, algo mais, que ela e a própria família, né? Às vezes ela nem tem consciência disso, dependendo do estado, né? Mas essa compreensão que o Espiritismo nos dá, sobretudo, além de ser consoladora, é muito lógica, né? É muito lógica. Sobretudo, igual você disse, consoladora. Né? Muito Imagina consoladora. O nosso telespectador, a Fátima, que mandou a cartinha. Injustiça é se a gente, por exemplo, nascesse numa condição dessa e não tivesse nenhuma perspectiva de vencê-la. Tivesse condenado a sofrer a vida inteira. Essa é uma injustiça. Sim. Né? Injustiça é quando a gente olha, por exemplo, as diferentes possibilidades e as diferentes situações da vida. Por que eu fui premiado, entre aspas, com uma condição dessa? Nasci onde nasci, estou vivendo esse cenário de tempestade, escassez, sofrimento e dor, né? Tormenta do início do minuto inicial que eu cheguei no mundo ao minuto final, enquanto outros não, né? Pensar na existência de um Deus bom e justo, como Jesus nos ensinou, principalmente bom, e sobretudo usando a própria representação que Jesus traz da visão de Deus enquanto Pai, de fato seria incompreensível, injusto, revoltante a gente pensar nisso, né? Por que eu? Muita gente hoje vive esse drama do ponto de vista psicológico. Por que comigo? E não com fulano, e não com Beltrano, e não com Ciclano. Aí, conforme a gente destacou que para entendermos a reencarnação, a gente precisa também entender o princípio da imortalidade da alma, tem um outro elemento, que também é uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. Sem dúvida. Sem ela, a gente também não compreende a reencarnação, né? Que, na verdade, é a lei de justiça. Lei de causa e efeito, a lei de retorno, que também não é uma invenção do Espiritismo, está nas tradições religiosas mais antigas, filosóficas, né? A lei de causa e efeito traz como ponto central a responsabilidade individual. Nós somos responsáveis por aquilo que nós construímos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, por exemplo, a ideia do pecado original não se encaixa
nesse princípio. Verdade. Né? A ideia de que as gerações atuais pagam pelo que a geração anterior fez também não se encaixa. Por quê? Porque considerando a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito e o outro pilar, que é o livre-arbítrio, nós somos construtores do nosso próprio destino. O que nós somos hoje é fruto do que plantamos no passado. Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Deus cria um sistema que está em equilíbrio de leis e lança a alma simples e ignorante para que no seu processo evolutivo ela adquira conhecimento, consciência, evolua e siga a sua trajetória. Por que Deus preferiu fazer assim e não criou a gente já pronto? Aí é uma questão com Deus que cada um resolve, né? Mas o fato é que nós somos seres evolucionistas, a gente evolui. E na medida em que a gente evolui, a gente vai tomando decisões, seguindo um caminho A, o caminho B, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo escolhas. Quando a gente faz boas escolhas, quando eu falo boas escolhas, eu estou falando em sintonia com as leis da vida. Isso é muito básico, né? Se você passa uma noite inteira enchendo a cara na bebida, por exemplo, e no outro dia você passa muito mal de ressaca, é um princípio elementar. Você fez uma escolha, no outro dia você arca com as consequências. Né? Esse princípio elementar está perpassando toda a dinâmica nossa de decisões e de justiça na vida. Verdade. Né? Então, as nossas escolhas nos levam a ter que responder pelas consequências. Então a gente é hoje o que a gente plantou no passado. Há uma frase que está em Ezequiel, no Velho Testamento, que eu gosto muito, que diz assim: o Pai não quer a morte do pecador, mas o fim do pecado. Ou em algumas traduções, o fim do erro. Que para nós espíritas significa o seguinte: a gente não tem que matar nem a nós mesmos, nem ao nosso semelhante. A gente tem que acabar com o erro. E o que é acabar com o erro? É acabar com a ignorância. Com a ignorância da vida, das leis da vida, das leis de Deus. É a ignorância no sentido de não conhecermos a dinâmica da vida. Por que nós estamos aqui? Para que nós viemos? Qual é o nosso propósito, né? Qual é o nosso propósito? A gente vive hoje, por exemplo, uma epidemia de falta de propósito. Isso gera o vazio existencial, a tristeza. Em muitos casos está na gênese da depressão e do autoextermínio. Qual é o nosso propósito? Isso exige, nos convida a uma dinâmica mais filosófica, mais de pensamento da vida. Então, para resumir, a gente hoje tem um jeito de ser. Eu costumo falar, a gente não erra de útero. Você pensou assim, eu não devia estar nessa família. Não errou de útero. Alma nenhuma erra de útero. Não. Erra de endereço. Né? Nem de cidade, nem de condição. Nem de pai, nem de... O espírito, no seu psiquismo, plasma a sua configuração genética de corpo e, sobretudo, renasce no meio social onde ele precisa. A pergunta que a gente tem que buscar responder, tomando consciência disso, é: o que a vida está querendo me ensinar nessa condição? Mas isso nos leva a uma postura comodista de aceitar? Não. Pelo contrário. A postura tem que ser de luta, de enfrentamento e de superação. Superação da doença, superação das limitações, superação da condição social, né? Isso não justifica, porque alguns também têm essa dúvida, Rosa, que é o seguinte: então Deus criou a pobreza, a miséria para as pessoas pagarem. Não. Deus não criou a pobreza, Deus não criou a miséria. Tudo isso é invenção do homem, né? E se é invenção do homem, o homem tem que sair dela, tem que resolver, porque isso faz parte do processo evolutivo. E tem pessoas que falam: o que será que eu estou pagando? Mas não procura um emprego, né? Exatamente. Não procura se qualificar, né? Então, a ideia de, a própria sociedade tem que criar seus mecanismos. Por quê? Porque quando a gente progredir, e a gente vai progredir,
mesmo os mais pessimistas, podem anotar aí. O ser humano vai progredir. Vai progredir. A gente já progrediu muito e a gente vai progredir mais. E o mundo não vai acabar, né? A gente vai voltar para casa, mas a gente volta também para esse mesmo mundo. Por isso tem que tomar cuidado, inclusive, com o que a gente faz. Porque a gente volta para consertar coisas que a gente deixa para trás. Achar a casa melhor, né? Mas haverá época em que o sofrimento será banido das experiências humanas. Quando? Quando o homem se elevar na condição intelectual e moral em patamares superiores ao que nós somos hoje. Enquanto isso, o sofrimento, que são as consequências das nossas ações passadas, se constitui num próprio instrumento de impulsionar a criatura à mudança e ao progresso. E é aquela questão, né, Cláudia? Enquanto o homem for escravo do egoísmo e do orgulho, a gente vai estar, assim, né, comprometendo mesmo esse processo de evolução. E é por isso que a reencarnação tem muito a ver, né, com essa questão do orgulho, do egoísmo, porque é uma forma também de possibilitar a nossa evolução dentro, né, desses conceitos, né, como que nós estamos aí dentro, como que nós estamos vivendo dentro, né, de uma sociedade cada vez, aparentemente, né, a gente pode, que é o que nós estamos vendo e presenciando, né, mais violenta, né, mais sedenta do material, né, como nós estamos, né, vendo isso, né? Jesus, você falou e a gente lembrou, né, Jesus dizendo a cada um segundo as suas obras, né? É a responsabilidade individual. A responsabilidade é nossa, né? E como nós, pelo menos a doutrina espírita, né, nós temos para ela, nós temos várias existências. Então, muitas vezes, e é um objeto também de outro questionamento, por que fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, e tantas coisas, né? É egoísta, é isso, é aquilo, mas ele está muito bem, ele tem a família muito boa, ele tem muito dinheiro, né? E a gente imagina tanta coisa, né? Aí ele tem vários bens, né? Se fosse assim, se isso já tivesse resolvido o problema, seria também uma grande injustiça. Exato. Né? Como que ele poderia se reajustar com as leis, ou com a lei divina, né? Se nessa encarnação ou nessa vida, apesar de tantas coisas negativas, tão mal, um plantio mal feito, não tem consequência? Então, a consequência virá. Né? Dai conta da tua administração. Também é um preceito de Jesus, né? Um preceito de Jesus. Quando a gente chega na Terra, a gente chega com um propósito, ou com vários propósitos. E tudo que nos alcança no sentido material da vida, inclusive no sentido afetivo, né? Filhos, etc., tudo isso são elementos que a gente deve recebê-los, identificar as razões, as necessidades, trabalhá-los e cumprir aquele propósito ou aqueles propósitos que a vida nos convoca. Se eu recebo, por exemplo, na condição de filho, uma pessoa mais debilitada, menos esclarecida, né? Aquilo tem um propósito. E eu tenho uma relação com aquela alma, com aquele espírito. Porque, como a gente disse, ninguém é de útero, né? Às vezes a gente, inclusive, abandona. Ah, não, essa não era a família que eu queria, não, eu vou constituir outra. E quase sempre, nas experiências que a gente vê aí, constitui outra com a mesma problemática. Por quê? Porque é essa problemática que eu tenho que enfrentar. O problema é meu, né? E os bens materiais, eles têm uma utilidade na Terra, né? Então, se eu tenho a oportunidade de uma experiência reencarnatória com muitos recursos, com muitos bens, como é que eu uso isso em favor do meu progresso e do progresso da coletividade onde eu estou inserido?
Porque a gente tem o compromisso individual e a responsabilidade individual, e a gente tem um compromisso coletivo. A gente não comentou isso, mas as nações se formam por espíritos afins. Sim. Eu vejo, por exemplo, muita gente falando mal do brasileiro, né? Mas não é por acaso que você aterrissou nesse país e está nele com alguns propósitos, né? Exatamente. E um deles, a gente sabe, uma das causas é a afinidade coletiva, a responsabilidade coletiva. Então a gente também tem uma responsabilidade coletiva. Nações reencarnam progressivamente em grupos com responsabilidades coletivas. Então eu tenho uma responsabilidade política, eu tenho uma responsabilidade social, porque eu respondo coletivamente por aquilo que essa coletividade faz. Não é assim, não é comigo. Não, é com você também. Isso não é problema meu, né? É com você também. Então, quando a gente examina de perto a reencarnação, principalmente trazendo esta realidade para os aspectos comuns da vida, a gente fica espantado. Realmente. Espantado com as responsabilidades, espantado com os compromissos, porque o acaso não existe. Deus não joga dados. A vida não joga dados, né? Às vezes a gente fala assim, por exemplo, nós estamos aqui, nós dois unidos num propósito desse, né? Isso não é por acaso. A afinidade não é por acaso. Os projetos não são por acaso. A habilidade profissional não é por acaso. A gente trabalha na saúde e a gente vê isso, mas com muita clareza, né? Então, a pessoa, eu sou advogado, eu vou ser juiz, não é por acaso. Isso faz parte de uma história passada, né? Tem até alguns espíritos nos orientam que, de um modo geral, as pessoas até, desculpa, vou abrir um parênteses, tem muita curiosidade de saber. A hora que a gente fala do tema da reencarnação, elas falam assim, como é que eu faço para saber quem eu fui? Né? Verdade. Quase sempre quer ser uma figura exponencial do passado, né? Do Egito e tal. E eu falo assim, é muito fácil, você não precisa consultar ninguém, nenhum guru, nenhum espírito, nenhum médium. Olha no espelho. Olha no espelho porque você é hoje, psicologicamente, em alguns casos, inclusive, em termos de traços corporais, porque a matéria é muito influenciada pelo psiquismo, né? Dentro dos estudos do Dr. Ian Stevenson, ele também identifica marcas de nascença. Então a gente tem um outro pesquisador brasileiro que trabalha a reencarnação a partir dos traços, dos traços fisionômicos, né? Das marcas digitais. Então, quer saber o que você foi? Olha no espelho. Relaciona seu perfil psicológico. Você tem o desenho das suas experiências. Atenção, né? E os espíritos falam assim, quase sempre a gente na atualidade reproduz muito do que a gente foi. Sem dúvida. Muito do que a gente foi. E qual é a importância? Eu acho que caminhando aí para uma síntese, né? A questão não é o que a gente foi. Porque o que a gente foi, ao longo de muitas existências, o fruto é o que a gente é hoje. Com as nossas potencialidades e com os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas a questão é o que a gente vai ser agora, no presente. Porque se o passado está escrito, registrado na história, na nossa psicologia mais profunda, o futuro é um caderno em branco e ele é escrito no presente. Então, como a gente comentou, né, a ideia da reencarnação, bem compreendida, desprovida de aspectos místicos, é muito consoladora, porque abre para a gente a possibilidade, ou um conjunto de possibilidades de ser, de conquistar inimagináveis. Então, com a reencarnação a gente não tem ponto final em nada na vida.
A gente tem uma vírgula, no máximo um ponto e vírgula, uma reticência, né? Mas a gente pode, trabalho, né? muito trabalho. A gente pode consertar, a gente pode mudar, a gente pode ser diferente. A gente não é escravo do que a gente foi. De forma nenhuma. O que a gente foi, a gente pode mudar. Quando a gente vê a evolução das neurociências, da plasticidade, da neuroplasticidade, né? Acreditava-se que a criatura humana, com 25 anos, o cérebro estava formado e ele não progredia mais. Hoje não. Hoje você sabe que com 80 anos, né, você ainda pode aprender, você pode construir, você pode fazer. E tem muita gente boa, reencarnacionista, que lá nos 80 já está pensando no que vai fazer na próxima, como vai contribuir com a sociedade se tudo der certo, né? Porque vai voltar, né? Vai voltar. Então, é uma perspectiva diferente. O desafio é esse, da reencarnação, é a gente compreendê-la de uma forma menos mística, de uma forma mais lúcida, mais racional, respeitando também os seus aspectos místicos, religiosos, mas tendo isso como uma possibilidade de vida que abre perspectivas novas para a gente. Com certeza. E a obra espírita, né? Toda ela nos dá, ela se assenta, né? nesse princípio. Né? Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estou me lembrando aqui, que é um trecho que eu pouco ouço, assim, quem acompanha às vezes os estudos que eu faço, eu estou sempre repetindo isso, que é no capítulo que Allan Kardec chama, ele faz a análise, chama O Ponto de Vista. Chama O Ponto de Vista. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não estou me recordando aqui o capítulo. Mas ele fala o seguinte: quem tem como ponto de vista a vida futura, a vida pós a morte, e essas possibilidades, se assemelha a uma pessoa muito rica que, quando passa por um infortúnio e perde um valor, não dá muita importância porque aquele valor é muito pequeno. Quem tem a perspectiva só da existência atual, né? Aquela frase que a gente ouve sempre, assim, a pessoa fala: não, para mim morreu, acabou. A vida é só isso aqui e acabou. Kardec fala assim: se assemelha a uma pessoa muito pobre, que quando perde uma pequena moeda, passa por muitas necessidades. É claro que é um simbolismo, é uma metáfora, mas ele está dizendo assim: quando a gente se enxerga como cidadãos do universo, com todas essas possibilidades de recomeçar, de refazer, a gente se assemelha a um rico. Quando a vida vem e nos convida a um desafio muito duro, um sofrimento, uma perda, qualquer tipo de dor, essa dor passa a ser muito menor se a gente guardar a certeza de que ela vai passar e de que eu amanhã estarei liberto dela. Então, por isso que ele fala, é como um rico que perde um conjunto de recursos e fala: foi pouca coisa. Né? O reencarnacionista consciente, ele é mais ou menos assim, ele fala assim: não, vai passar, eu vou superar. Né? Quem tem o foco só na vida atual, aí já sofre muito. Né? Sofre porque passa por desafios, ele só tem aquilo ali. Então, quando ele chega com 50 anos, ele fala: já não tem mais jeito. Aí começa a deprimir, né? Eu não posso fazer mais nada. Né? Não, você pode estudar, você pode recomeçar. Se você se aposentou, você pode se dedicar a outra coisa. Não fica na esquina, não fica na praça, não. Vai lá na praça, vai lá na esquina, mas também faz alguma coisa, investe em alguma coisa nova. Porque o espírito tem como objetivo o progresso. O progresso intelectual, que é o progresso da razão, e o progresso moral. Então, a perspectiva da reencarnação, mesmo com a ideia da lei de causa e efeito, é uma perspectiva otimista. É verdade. Muito importante nos tempos atuais, muito onde também prevalece uma perspectiva muito negativa da existência, da vida e dos desafios que a gente enfrenta. Né? Exatamente. Cláudio, nós estamos, né, você falou e é verdade, nós estamos
assim, com o tempo no limite, né? Mas eu queria ainda te pedir uma coisinha. É o seguinte, eu falei um pouquinho sobre você e depois não te dei a oportunidade, porque eu queria mesmo é que você falasse sobre você e inclusive sobre o trabalho espírita, o trabalho profissional. E eu sei que você agora profissionalmente conquista novos rumos também, né? E também a questão do centro espírita, né? Onde você trabalha tanto, que eu sei. Aí eu queria deixar com você a AME, né? A questão da AME. Por isso que eu deixei para fazer isso, que você falasse sobre isso no final. Então, Rosa, eu sou de Montes Claros. Uhum. Curiosamente, eu acho importante falar isso, né? A minha família é católica, não tem nenhum espírita na minha família. E eu, por volta dos 18, 19 anos, fui convidado por um amigo que não está mais conosco, que já voltou para casa, né, a participar de uma reunião num centro espírita. Eu já tinha assim uma curiosidade por essas coisas, né, e gostei muito. Assim, foi a primeira participação minha, eu mergulhei nisso. Claro que em casa tivemos alguns problemas, né? Meu pai, a minha mãe. Hoje não, hoje pelo contrário, né? Hoje isso está superado, mas teve um susto no início. E de lá para cá, acho que foi mais ou menos por volta de 89, eu me dedico principalmente a entender a mim mesmo a partir da lógica espírita. Porque o espiritismo não é uma doutrina só de fé, é uma proposta de estilo de vida, né? Nós temos muitos problemas, eu falo lá em casa, né? Mara, que é minha esposa, fala assim: ô, Cláudio, você está muito reflexivo, o que você está pensando? Eu estou pensando nos meus problemas. Eu tenho muitos problemas, muitas imperfeições, muitos equívocos, né? E a partir do espiritismo a gente trabalha para progredir, para crescer, para corrigir, para reparar. Sim. Mas sempre com esse olhar otimista, né? Para pedir perdão quando erra. E eu sei que para muitas pessoas eu preciso pedir perdão dessa, de outras que eu não lembro, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas ele vai lá, fala, faz palestra, então é uma pessoa perfeita. Não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho muitos problemas. Todos nós temos muitos problemas, né? E nessa perspectiva a gente investe sempre no desenvolvimento. Então eu dei aquele exemplo dos 80 anos, ainda está fazendo, né? Eu formei recentemente em psicologia, já tenho mestrado na área da saúde, já estou pensando qual é o próximo, o que vem depois, né? Porque a ideia do progresso, de fazer aquilo que a gente gosta. Eu trabalho no Grupo Espírita Irmão Sobreira, lá a gente coordena uma atividade de estudos aos sábados, aqui em Montes Claros, e atendemos, quando possível, convites de estudos, reflexões e alguns projetos. Hoje eu tenho investido mais principalmente na compreensão da saúde mental à luz da imortalidade, né? Porque as doenças mentais têm crescido muito. E também não há como pensar em doença mental sem pensar em pré-existência da alma. A ciência psicológica não admite isso. A gente trabalha dentro dos códigos de ética, da ciência, da psicologia, mas nas reflexões pessoais e nos estudos a gente busca entender essa alma humana que ainda é um mistério. Então é isso. O trabalho nosso é esse. Foi uma alegria imensa participar do seu programa. Cláudio, que maravilha, viu? Nossa, muito bom mesmo. Eu te agradeço e creio que todas as questões ficaram tão bem respondidas, né? Inclusive para mim, que foi uma aula mesmo. E eu estou sempre aprendendo com você, né? Que bom. Estou sempre aprendendo com você. E, assim, a gente vai continuar esse trabalho, né?
Aqui em Montes Claros nós temos muitas casas espíritas, né? E um dos objetivos nossos também é exatamente nos aproximarmos, né? Porque a gente às vezes fica muito distante, né? E é bom que a gente tenha sempre esse diálogo, né? Um consolando o outro, um entendendo o outro, né? Um fazendo atendimento fraterno. Exato. Né? Exato. Para o outro. Confessai-vos uns aos outros. Exatamente, porque é o nosso objetivo, é o objetivo da doutrina. Então, assim, esse é também um objetivo nosso, dessa união, né, de todos os espíritas, das casas espíritas, etc. E divulgar o máximo que a gente puder as obras espíritas, o pensamento espírita, né, de todas as formas que a gente puder. Né? Vamos divulgar. Então, eu novamente peço que as pessoas acessem, né, o nosso podcast, né, e pode também, pode nos mandar e-mails, né, já tem o e-mail, chama cartasdeluzmoc@gmail.com. Então, pode mandar perguntas, questões, a gente vai, na medida do possível, vai chamando, convidando as pessoas, né, para poder responder, nos ajudar a responder ou responder elas mesmas. E através desse bate-papo, desse diálogo, de outras formas também, que a gente vai criando aí com o tempo. Então, muito obrigada, muitíssimo obrigada mesmo. Foi muito bom. Obrigado. Um abraço. Olha, e dá um abraço em Mara. Mara é minha amiga do coração.